Bom dia, paz do Senhor. Gostaria que vocês ficassem de pé para a gente ler a palavra de Deus e abrissem a Bíblia de vocês em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério, César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região Itureia, e Tracônites e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região das imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento, para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Até aqui, antes de vocês sentarem, curve a cabeça de vocês por um instante. Senhor, fala conosco nessa manhã. O Senhor tem liberdade para nos corrigir, para nos exortar, para trazer cura, libertação, renovo, transformação de corpo, mente, alma e espírito. Senhor Jesus, eis o teu povo. Que o Senhor possa conectar a tua palavra, a palavra que vem diretamente do teu trono, a cada vida que aqui está. Que não seja a minha voz, mas a sua voz. João Batista era filho de Zacarias e era filho de Isabel. Isabel era da linhagem das filhas de Arão. Arão era irmão de Moisés. E Arão foi o primeiro sacerdote constituído por Deus. Zacarias também era sacerdote. Então nós estamos falando de uma família que tinha uma dupla linhagem sacerdotal. É desse berço que vai vir João Batista. Só que, sabe o que a palavra de Deus nos diz a respeito de Zacarias e de Isabel? Primeiro, que eles eram justos aos olhos de Deus. E que eles eram irrepreensíveis em relação a cumprir os mandamentos e os preceitos que foram instituídos pelo Senhor. Mas a palavra também nos diz que eles já estavam em idade avançada e que Isabel não podia gerar. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse fato, de que eles eram justos e de que eles eram irrepreensíveis, e de que, apesar disso, eles não tinham tudo o que gostariam de ter. E assim é conosco. Muitas das vezes a gente começa a seguir Jesus, começa a estar nos caminhos do Senhor, e a gente acha que Ele simplesmente vai fazer tudo para nós. E a gente acha que Ele vai fazer as coisas ao nosso bel prazer. E não é assim que as coisas funcionam. Porque nós servimos a um Deus grandioso. Nós servimos a um Deus soberano. E o privilégio em servi-lo é todo nosso. Deus nos faz por nós efetivamente muito mais do que nós merecemos. Eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio num Deus que opera grandes coisas, que faz prodígios e sinais. Mas a grande recompensa em servi-lo é estar com Ele e não desfrutar daquilo que Ele pode dar para nós. A grande recompensa é Ele. E enquanto eu meditava sobre isso, o Senhor me levou a um ponto muito importante dessa mensagem. Falei para vocês que Zacarias era sacerdote. E naquela época, em Jerusalém, haviam cerca de 20.000 sacerdotes, segundo os historiadores nos narram. Então, por uma questão de lógica, não tinha como todos estarem na casa do Senhor, porque era muita gente, eram 20.000. Mas, naquele dia específico, Zacarias foi sorteado. Alguns podem chamar isso de acaso, né? Ou sorte mesmo, por assim dizer. Mas nós que conhecemos ao Deus que a gente serve, nós chamamos isso de boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós sabemos que foi da vontade de Deus e que Ele preparou aquele dia, assim como o Senhor preparou esse dia, para que nós estivéssemos aqui e pudéssemos desfrutar do memorial que Ele tem para nós. Aleluia. Naquele dia, Zacarias abandona tudo. E era sim um grande problema. Eu sei que não tem a mesma conotação que tem para os dias de hoje, mas eu gostaria de lembrá-los de alguns exemplos que a Bíblia nos dá. Isabel não podia gerar. Ana também não podia gerar. Lembra de Ana, mãe de Samuel? A palavra nos diz que ela tinha a alma amargurada, porque Penina importunava ela.
porque era através do filho que a linhagem seria passada. Então era um grande problema dentro daquela sociedade. Lembra também de Raquel e de Lia? Havia também uma grande rixa, uma grande disputa, e isso causa tristeza, né? Além de todo o falatório na época. Mas apesar de tudo isso, Zacarias abandona tudo isso e vai prestar a sua adoração ao Senhor. Ele vai ofertar incenso na presença de Deus. Ele vai fazer aquilo que todos nós temos que fazer. Abandonar o exterior da nossa vida, abandonar todos os problemas da nossa vida para fazer o que tem de ser feito. Servir a Deus é isso. É na saúde e na doença, é na alegria e na tristeza, é na escassez e é na bonança, é quando estamos bem psicologicamente, é quando estamos totalmente destruídos, que a gente não tem forças para nada. Servir a Deus é isso. E se você só é capaz de servir a Deus quando está tudo bem, o Senhor me trouxe aqui para dizer que você não é um verdadeiro cristão. Você não passa de um hipócrita. Você não passa de um crente convencional, de alguém que é levado pela maré. Mas se você é capaz de servir a Deus no pior dia da sua vida, aí sim você é um verdadeiro adorador. Enquanto eu meditava sobre isso, o Senhor, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele me lembrou da minha vida. Porque eu sempre fui para a igreja a pé. E a minha antiga igreja não era tão perto quanto essa, é da minha casa. Eram uns 40 minutos de distância para ir e para voltar, né? Então, era uma boa caminhada, eram quase 2 horas de caminhada, pelo menos. Mas todos os dias eu ia. Eu, minha mãe e meu irmão, depois eu e minha mãe, e a gente sempre ia. Várias vezes na semana. E um dia, eu nem me lembrava mais disso, mas o Senhor me disse: eu quero que você saiba de algo muito importante. Porque eu recebi não só o seu louvor e a sua adoração, mas eu recebi cada passo que você deu. Cada gota de suor que escorreu. Eu recebi tudo. E eu digo isso para vocês porque esse é o nosso Deus. Ele me lembrou de todas as vezes em que eu o servi. De uma vez em que eu estava muito doente, eu estava no posto de saúde. E eu falei: eu não vou perder a Santa Ceia. E eu vim. Só o Espírito de Deus sabe como eu estava, mas eu vim. Porque esse é o nosso Deus. Ele merece. Ele merece o nosso sacrifício. E às vezes a gente perde de mente todas as dificuldades que Ele coloca na nossa vida. A gente só reclama e murmura. Mas o Senhor está nos dizendo: eu faço isso para que vocês sejam um sinal vivo. Para que as pessoas olhem para você e digam: aquela pessoa ali é um verdadeiro adorador. Aquele lá é imparável. Porque o espírito da doença não foi capaz de me parar. A escassez não foi capaz de me parar. Nada foi capaz de me parar, porque o Espírito de Deus que está sobre a minha vida é maior do que tudo. Eu não sou uma pregadora de pobreza, mas eu também não sou uma pregadora de prosperidade. E o Senhor me trouxe aqui para dizer que é muitas das vezes num ambiente de escassez e de ausência que o poder dele se manifesta. Porque se nós tivéssemos um templo físico, a pastora Elismone não teria tido o privilégio de carregar cada pedra e fazer esse altar para Deus. De carregar cada pedra e fazer esse cerco, né, na nossa igreja. E como eu sempre digo, porque foi o Senhor que colocou isso no meu coração. Aqui tem a tenda, tem o altar e tem a presença de Deus, que é o mais importante. A gente se perde muito nas coisas, naquilo que queremos ter e conquistar, em grandes templos, em cargos, em tudo isso. E a gente se esquece daquilo que a gente já tem. A gente já tem o Senhor, Ele é o maior presente nas nossas vidas. E Zacarias vai fazer o que tem de ser feito, aquilo que tem de ser feito por todos nós, todos os dias da nossa vida. E naquele momento, o Senhor envia o seu anjo para falar com ele. E o anjo Gabriel vai dizer que ele teria um filho. E que esse filho traria alegria não só para ele, mas a muitas pessoas, a nação de Israel. E que esse filho seria cheio do Espírito de Deus, desde antes do seu nascimento, desde o ventre de Isabel. Ele vai dizer que João Batista jamais deveria consumir vinho ou bebida fermentada. E que ele prepararia um povo para o Senhor. Ele iria vir no espírito e no poder de Elias, para tornar o coração de muitos ao Senhor, para tornar o coração dos pais aos filhos, para transformar os desobedientes em sábios. Ele iria deixar um povo preparado para o Senhor.
Mas o que o anjo vai dizer que mais me chama a atenção no meio de tudo isso é a seguinte frase: ele será grande aos olhos de Deus. Ele será grande aos olhos de Deus. O anjo falou que ele seria grande na terra? Não. O anjo falou que ia soprar o nome de João Batista? Não. O anjo falou que ele faria acontecer muitas coisas na vida dele? Não. O anjo falou: ele será grande aos olhos de Deus. Glória a Deus. Tantas vezes na nossa vida, nós queremos ir e fazer acontecer. Tantas vezes na nossa vida, a gente fala: eu não quero o chamado que Deus me deu, sendo consciente daquilo que Ele quer que a gente faça, porque aquilo não vai ser tão glamuroso, tão esplendoroso assim. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: vocês precisam ser grandes no reino de Deus. É lá que o nome de vocês tem que ser reconhecido. Não é aqui nessa terra. A nossa recompensa não é aqui. Ela é eterna. Não ajunteis tesouros no reino, na terra, mas ajunteis, pois, no reino de Deus, onde a traça e a ferrugem não corroem. É isso que a palavra de Deus nos ensina, a buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas não sejam acrescentadas. É isso que Deus nos ensina. Então, por que a gente quer ser conhecido aqui? Fazer acontecer aqui? Perceba que a nossa motivação está totalmente errada e que Deus não se agrada disso. Uma coisa importante que nós temos que ter em mente é que o último profeta levantado antes de João Batista foi Malaquias. De Malaquias a João Batista, sabe quantos anos se passaram? 400 anos. E era uma época em que Deus falava por meio dos profetas na terra. Ou seja, foram 400 anos de silêncio, porque Deus não levantou nenhum profeta. E cumpriu-se aquilo que estava em Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12. O que o Senhor disse lá? Eis que virão dias nessa terra, em que haverá fome, não de pão, não de alimento, não de bebida, mas sede da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. 400 anos em que Deus não falou uma só palavra. Mas o Senhor enviou Jesus Cristo. E o véu se rasgou. E nós temos livre acesso à presença de Deus, porque nós não precisamos mais da terceirização da presença de Deus. Nós não precisamos de pastor, de missionário, de líder, nós não precisamos de nada. Nós só precisamos nos conectar com esse Deus, o nosso Deus vivo. Jesus. Apesar de tudo isso que eu falei para vocês, o Senhor me trouxe aqui também para nos contestar, porque eu me coloco nisso. Eu sei que alguns pregadores dizem essa geração e se excluem, mas eu sou a primeira, porque a palavra veio primeiro para mim. Então, por quê? Que a nossa alma está com fome e com sede, se o Espírito de Deus está nessa terra? Eu vou dizer para vocês por que a nossa alma está assim. Acabada, entristecida, angustiada, amargurada, porque a gente só alimenta a nossa alma do que não presta. Jesus. A gente passa o dia todo nas redes sociais. Deixa eu ver a vida da Virgínia. Deixa eu ver o fuxico gospel para outros. A gente depois vai na Netflix, escuta lá o barulhinho, tudo e começa 5 horas seguidas. Aí depois a gente fica com ódio, com mágoa, lembrando de coisas do passado, alimentando coisas ruins que vêm desde a nossa infância. E a gente guardando e alimentando isso. Toda essa malignidade, porque isso é maligno. E a gente vem para um culto como esse e fala: Senhor, me enche. E o Espírito de Deus está nos questionando: encher de quê? Eita Deus! Glória a Deus. Se nós já estamos cheios de tudo que não presta, primeiro a gente precisa se esvaziar. Primeiro nós precisamos reconhecer os nossos erros e as nossas falhas, para que a nossa alma não fique assim, porque o reino de Deus não está chegando dentro da nossa alma. E como nós cantamos, nós ofertamos ao Senhor nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Se não houve transformação dentro de nós, se a nossa alma continua doente, é porque nós ainda estamos famintos. E quem pode nos preencher? Jesus. Glória a Deus. Ele é o pão da vida. Eita, glória. Ele é a verdadeira fonte de água viva. A fome e a sede que existe dentro da sua alma só podem ser saciadas nele. Mas para que ele nos encha, primeiro a gente precisa se esvaziar. 400 anos de fome na terra. Até que Deus levanta João Batista. E o que Isaías falou a respeito de João Batista? Que ele seria uma voz que clama no deserto. E que ele prepararia o caminho para Jesus Cristo. Aleluia.
Naquela época, haviam 2 sumos sacerdotes. Eu li o nome deles, mas vou recapitular com vocês. Anás e Caifás. Havia um templo suntuoso e bonito, mas a presença de Deus já não estava lá. A presença de Deus não estava naqueles que possuíam maior cargo. Onde é que estava a presença de Deus? No deserto. Com quem que estava a presença de Deus? Com João Batista. E João Batista, falei para vocês, ele vem de uma linhagem sacerdotal. Ele abre mão do seu direito de ser sacerdote, de ter um cargo. Ele abre mão do direito que ele tinha às ofertas, porque as ofertas aos sacerdotes foram instituídas por Moisés na lei. Então ele abre mão de todos os seus privilégios, de todos os seus benefícios, de tudo aquilo que ele poderia ser ou ter. Para quê? Para ser obediente à palavra de Deus. E nós servimos um Deus que honra aqueles que o obedecem. João Batista começa o seu ministério no deserto e termina lá também. E sabe o que é mais interessante? Deus sempre nos leva para o deserto, para moldar e para transformar o nosso caráter. O maior exemplo que eu poderia dar para vocês disso é Moisés. Ele passa 40 anos vivendo como príncipe, até que um dia ele vê um hebreu e ele vê um egípcio brigando. Ele vai, intervém e ele acaba matando o egípcio. Passa um pouquinho, ele vê 2 hebreus brigando. Ele tenta intervir, os 2 olham para ele e vai lá e diz: quem fez de você juiz no meio de nós? Quem você pensa que é? E ele tem que fugir. E ele passa 40 anos no deserto. Sabe o que o Senhor diz a respeito de Moisés? Que nunca houve, nem haverá um homem como Moisés, manso, com quem Deus falava face a face. Mas eu pergunto a vocês, Moisés era manso? Gente, ele era assassino. Vocês acham que um assassino é uma pessoa mansa? E onde ele foi transformado? No deserto. É no deserto que nós somos transformados, moldados e aperfeiçoados, segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para quê? Para fazer aquilo que ele quer de nós. Depois de passar 40 anos no deserto, ele ainda vai passar mais 40 anos. Não por causa dele, agora por causa do povo. 40 dias se transformaram em 40 anos. Por quê? Por causa da murmuração. Então, quando você estiver no deserto, você não murmura, não. Você diz: Senhor, o que eu tenho que aprender? Senhor, o que dentro de mim tem que ser transformado, moldado, mudado, escancarado? Porque primeiro essa nojeira tem que sair de dentro de mim. Primeiro eu tenho que ser consciente daquilo que está dentro de mim. E aí depois o Senhor me leva para a próxima etapa. Eu falei para vocês que João Batista me ensina muito a fugir de uma vida de glamour e de aparência, para viver a vontade de Deus. Tantas vezes algumas pessoas vêm até mim e falam: Deus vai soprar o seu nome. E eu digo para Deus: eu não preciso que o Senhor sopre meu nome, porque o Senhor já soprou dentro de mim o teu fôlego de vida e o teu espírito. Aleluia. Porque o Senhor me tirou da ansiedade e da depressão. Eu não preciso que o Senhor faça mais nada por mim, porque o Senhor já fez tudo que eu precisava. O Senhor já enviou o seu Filho, e todo aquele que nele crê viverá. O Senhor já fez tudo por mim. Eu não me importo mais com nada. Eu falei para Deus: se eu tiver que ser uma voz que clama aqui no monte de caixa d'água, eu estou satisfeita. Eu não preciso mais de nada na minha vida, porque Deus é suficiente na minha vida. Vocês conseguem entender que Ele é suficiente? Que nós temos muito mais do que nós merecemos ou precisávamos? Vocês conseguem entender que nós já temos tudo e ainda assim a gente só reclama? João Batista começa o seu ministério. E sabe o que ele pregava? O arrependimento. Ele diz: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Porque é chegada a hora do reino de Deus vir sobre essa terra. Arrependam-se dos seus pecados. Sabe o que João Batista vai dizer? Quando as pessoas apareciam para serem batizadas por ele: raça de víboras. Vocês acham que isso é grande coisa? Vocês dizem: meu pai Abraão
Quando é que vocês vão entender que Deus não precisa de você para nada? Porque se Deus quiser, Ele faz sair uma linhagem de Abraão daqui dessa pedra. João Batista dizia isso para as pessoas. Eles diziam para as pessoas: vocês precisam de frutos de arrependimento. Eis que a árvore já está sobre o machado. E a árvore será cortada e será lançada no fogo do inferno. A árvore somos nós, gente. Aquele que não der frutos de arrependimento vai ser lançado no fogo do inferno. As pessoas chegavam diante dele e diziam: o que eu tenho que fazer? E João Batista olhava e dizia: se você tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Se você tem o que comer, dê a quem não tem. Aí os publicanos começaram a chegar. E nós? O que nós temos que fazer? Vocês não pratiquem o suborno. Não cobrem além do que é devido. Aí os soldados começaram a chegar. E nós? O que nós temos que fazer? Vocês não pratiquem a extorsão. Vocês não inventem mentiras. E o que eu gosto que ele vai dizer: se contentem com o seu salário. Uma das poucas coisas que a gente tem nessa vida é contentamento. Não estou dizendo que você não pode desejar ter mais do que você tem, mas nós precisamos ser gratos pelos que nós já temos. E João Batista começa a pregar o verdadeiro e genuíno evangelho, ali no local onde Deus o plantou. E as pessoas começam a vir até ele, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Antes de passar para o último tópico da nossa pregação, eu queria perguntar a vocês, de forma sincera, mas é uma pergunta retórica. Ou seja, vocês respondem só para vocês mesmos. Vocês têm dado frutos de arrependimento? Porque tantas das vezes a gente diz: Senhor, eu quero os frutos do Espírito. Bondade, paciência, longanimidade, alegria, temperança. Mas vocês têm dado os frutos de arrependimento? Quem tem fruto de arrependimento não volta a cometer os mesmos pecados. Se você está caindo no pecado sempre, você não se arrependeu. Você tem no máximo remorso. Então hoje é dia de pedir perdão ao Senhor. Hoje é dia de olhar para Ele e falar: Senhor, me perdoa. Eu quero que o Senhor me convença, que o Espírito de Deus me convença a andar no seu caminho. Não deixa mais eu voltar para o lamaçal do pecado, da destruição. Porque não é tempo mais de brincar com as coisas de Deus. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas Jesus está voltando para todos. Todos os dias Ele volta para alguém. Pode ser para mim e para você. Então não é tempo mais de brincar com as coisas de Deus. É tempo de buscar frutos de arrependimento genuíno. Senhor, me perdoa. Porque eu fui uma pessoa ruim. Porque eu fui uma pessoa maldosa. Porque eu fui uma pessoa invejosa. Porque eu não perdoei quando eu deveria ter perdoado. Porque eu não ajudei quando eu deveria ter ajudado. Porque eu fui uma pessoa soberba. Porque eu não manifestei o reino do Senhor nessa terra. Porque eu não fui uma pessoa misericordiosa. Nós precisamos de frutos de arrependimento. Porque sem frutos de arrependimento nós seremos cortados e lançados no inferno. E isso é muito sério. E nós brincamos com as coisas de Deus. Então não é tempo mais de viver uma vida de aparência. Nós estamos aqui hoje porque o Senhor separou esse momento para hoje. Para nos exortar. Mas o Senhor só exorta, o Senhor só corrige a quem Ele ama. Então nós precisamos agradecer. As mensagens que verdadeiramente geram transformação são as mensagens de exortação. Não as mensagens que são feitas para amaciar o nosso ego. João Batista segue o seu ministério, até que as pessoas começam a olhar para ele e ver algo diferente. E eles chegam e dizem: você é o Cristo? Você é o Messias? E ele diz: não. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas haverá de vir aquele que batiza com fogo e com o Espírito. Aleluia. João Batista precisa dizer: eu não sou o Cristo. E o que é que a gente precisa reconhecer diante de Deus nesse dia de hoje? O que é que nós não somos? Eu não sou salvadora da minha família. Eu não sou indispensável no meu trabalho, porque se Deus quiser, Ele levanta uma pessoa muito melhor que eu, muito mais capaz do que eu. Eu não sou indispensável na minha igreja. Que é isso, Thaís? Não sou. Olha para Elias e Eliseu. Elias falou: não quero. O Senhor falou: beleza, vai lá ungir Eliseu. Tem outro. Não que nós sejamos dispensáveis para Deus. Mas a obra do Senhor não para. Nada que o Senhor tem para. Aleluia. Eu não sou muitas das coisas. E admiro que a gente não é, dói.
eu não sou suficiente, eu não sou capaz, eu não posso. Mas apesar de tudo isso, a palavra diz que eu posso todas as coisas por meio de Cristo Jesus, que é quem me fortalece. O meu braço é curto, mas a palavra diz que o braço de Deus não é curto, que ele está estendido, e não há nada que ele não possa alcançar ou fazer. Então nós precisamos reconhecer que muitas das coisas não estão no nosso controle. Eu não tenho controle de nada na minha vida. E acredite, até para mim mesma dizer isso é difícil, porque eu sou uma pessoa muito ordenada. Mas o Senhor me ensinou que eu não tenho controle de nada, e que eu nada posso fazer. E que bom, porque eu não posso fazer nada mesmo. A palavra de Deus diz que os nossos atos de justiça são trapo de imundícia, para a gente entender o quão deplorável a gente é. Mas ainda assim, nós que somos o pó do pó do pó da terra, fomos alcançados por Deus. E que bom é ter sido alcançada por Ele. João Batista precisa reconhecer aquilo que ele não era. Porque naquele dia começa o ministério de Jesus Cristo. E se ele veio para preparar o caminho, ele sabia que naquele dia a caminhada dele estava decretada para o final. E ainda assim, ele termina da melhor forma possível. Sim, ele vai questionar Jesus. Sim, ele vai dizer, o Senhor é o Messias ou há de vir outro? Porque mesmo João Batista sendo uma pessoa muito nobre, e mesmo ele tendo feito tudo na obediência de Deus, a dúvida chegou até o coração dele. E ele olha e ele vai dizer o seguinte, pergunta para Jesus, se ele é o Messias ou se nós temos que esperar por outro. E aí os discípulos de João vão até lá e Jesus vai fazer uma série de milagres. Paralíticos vão andar, cegos vão ver, surdos vão ouvir. Tudo está sendo feito. E Jesus olha e diz, vai lá e fala isso para eles. João Batista não conseguia entender o que muitos de nós também não conseguimos entender. Jesus não veio aqui nessa terra para estabelecer um reino físico, mas ele veio para nos dar um acesso. Nós já temos o acesso, porque a palavra diz que ele nos constituiu reino, porque a palavra nos ensina que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Então, ele não trouxe o reino fisicamente, mas ele trouxe o reino de modo espiritual. Então, nós precisamos manifestar o reino de Deus aqui nessa terra. É isso que nós temos que entender. É isso que nós precisamos fazer no dia de hoje. Pedir para que Deus nos auxilie a manifestar o reino de Deus aqui nessa terra. Jesus vai começar o seu ministério. E se o ministério de João Batista não foi esplendoroso aos olhos humanos, é óbvio que o de Jesus também não seria. Porque ele mesmo disse, um discípulo não é maior do que o seu mestre. Ele foi humilhado. Ele foi desprezado. Ele foi escorraçado da sociedade. E o que Jesus fez? Pregou o arrependimento. Curou as pessoas. Pessoas essas que o desprezaram. Mas ainda assim, ele fez o que tinha de fazer. Ele fez a vontade do Pai. Ele foi obediente até o fim. Esse é o nosso Senhor. Ele nunca teve nada. Ele mesmo diz, o Filho do Homem não tem nenhum local para reclinar, para repousar a cabeça. Já pararam para pensar que tudo na vida de Jesus foi emprestado? A manjedoura foi emprestada. O cenáculo, onde ele fez a última ceia, foi emprestado. A jumentinha, onde ele entrou em Jerusalém, foi emprestada. A cruz não foi feita para ele, mas para Barrabás. E os pecados que ele carregou também não eram deles. Ele tomou de nós. Tudo na vida dele foi emprestado. Jesus não teve nada esplendoroso. Ele abriu mão de toda a sua glória. Sempre que ele fazia um milagre e alguém tentava transpor tudo isso para ele, ele dizia, não, bom é o Pai. E ele se ausentava. Ele ia para o deserto dele. O deserto de Jesus eram os montes, onde ele ficava sós com Deus. E tomava ciência de quem ele era. E tinha ciência de que ele precisava se esvaziar, para que o nome do Pai fosse glorificado. E nós, que não somos nada, ainda queremos reconhecimento aqui dessa terra. Que nós possamos nos colocar no nosso devido lugar. Que nós possamos entender que Jesus fez por nós aquilo que ninguém poderia fazer. João Batista veio para preparar o caminho para Jesus. Jesus, ele é o próprio caminho. Ele é o caminho, a verdade, a vida. E nós? Nós estamos aqui para anunciar o caminho que já foi preparado para nós. Nós estamos aqui para levar o reino de Deus a quem quer que seja. Então, independente de onde o Senhor tenha te plantado,
tenha em mente que é necessário. Pessoas só vão ser alcançadas através da sua vida. Porque existem pessoas que eu não posso alcançar. Existem pessoas que, sei lá, a pastora Elismone, a Fernanda, a Jéssica não podem alcançar. O Senhor tem pessoas preparadas para cada um de nós alcançar. E se nós não estivermos no local que Ele nos plantou, assim como João Batista estava, assim como Jesus esteve, nós nada poderemos fazer. Nós precisamos ser obedientes diante de Deus. Então, hoje é um dia de reflexão. Hoje é o dia de participar da ceia do Senhor. Hoje é o dia de pedir perdão pelas nossas falhas. Hoje é dia de buscar um verdadeiro batismo de arrependimento. Hoje é dia de escancarar toda a podridão que está dentro de nós perante o Senhor. Porque não existe nada que o sangue dele não possa limpar. Então hoje, quando nós estivermos aqui no momento da nossa ceia, não espere por mãos humanas, não espere por oração de ninguém. Se conecte com Deus. Porque o Pai que está nos céus, Ele é capaz de alcançar você. Ele é capaz de trazer o reino para sua mente, para sua consciência, para os seus desejos, para a sua vontade, para o seu falar, para os seus sonhos. Ele é capaz de trazer o reino para dentro de você, para que você possa externar, para que você possa internalizar, acima de tudo, a presença de Deus, que é o mais importante. Que o Espírito de Deus abençoe cada vida que aqui está. E que Ele promova a aplicação prática que só Ele pode promover na vida de vocês. Glória a Deus, aleluia.